soprar, balançando a flor que solta polens que viajam pelo ar para outras regiões povoar com sua beleza. Iraiô, 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 iraiô. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros do plano espiritual, é com muita alegria que damos início a mais uma reunião pública da Associação Espírita André Luiz. Pedimos aos amigos espirituais, mentores da nossa tarefa, que possam nos abençoar. É com muita humildade que pedimos e entregamos a ele esse trabalho para que possamos ser intuídos e fazer o melhor de cada um de nós. Agradecemos muito e pedimos muita iluminação, muita luz para cada amigo que está aqui escutando hoje, todos aqueles que também não puderam comparecer, e que possamos juntos dar um passo juntos a caminho do nosso próprio esclarecimento, da nossa própria elevação moral. Assim encerramos essa prece, pedindo permissão para iniciar mais um estudo de muita luz entre amigos, com muito carinho. Que assim seja. Agora sim, gente, tudo bem? É muito bom tê-los comigo, né? Deixa eu colocar os contatos aqui. Aí. Então, meus amigos, hoje vamos começar. Agora sim. Estou fazendo gravado hoje, né? Porque o Antônio Faria também é gravado, então estou adiantando aqui para disponibilizar o link mais cedo para vocês. Mas vou acompanhar pelos comentários, viu, gente? Agradeço muito a presença de vocês, né? Agradeço muito a oportunidade dessa tarefa abençoada. E eu queria hoje, eu não vou delongar muito na abertura, né? Só divulgar, né, os meus contatos aqui, que eu acho que é importante para todos vocês. A maioria que são pessoas que a gente já se conhece mesmo, né? Mas se não tiver também aqui, prazer, meu nome é Jaime. Mas eu queria que quem tiver alguém que esteja passando por uma dificuldade, está precisando conversar, não deixe de anotar meus contatos, pode passar mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail, porque além do atendimento fraterno, virtual, né, a gente sabe que nem todo mundo tem a facilidade, nós estamos dispostos também a marcar um encontro na associação, mesmo que seja individual, obviamente, né? Para recebê-lo lá e ter uma conversa, viu? Então a equipe de atendimento fraterno também, além do virtual, está disposto a esse encontro presencial. O atendimento fraterno é mais fácil, porque como são só 2 pessoas, né, não há problemas maiores, né? Então é menos complexo do que uma reunião pública ou outras tarefas, tá? Mas agradeço muito o carinho e peço para vocês divulgarem. Quem estiver precisando conversar, nós estamos aqui para isso, viu? E hoje nós vamos conversar com o Antônio Faria, ele vai trazer o tema fé raciocinada, né? Então com vocês, um beijo para todos, acompanharei no chat com vocês Antônio Faria, combinado? Aí vai. Meus amigos, companheiros de doutrina, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine, pedindo aos bons espíritos que estejam conosco para que nós possamos aproveitar um pouco do tema que vai ser trabalhado nessa tarde. O tema de hoje é a fé raciocinada. Kardec nos disse que a fé verdadeira é aquela que pode enfrentar de frente a razão, a lógica e o bom senso, e que nós não devemos acreditar cegamente nos ensinamentos que nos são transmitidos como verdades absolutas, inclusive de ensinamentos trazidos mesmo em livros, em manifestações espíritas. Até mesmo por essa palavra do Kardec, é que a doutrina espírita não admite dogma. O que é um dogma? É uma verdade, entre aspas, que é impingida, que é imposta, que é empurrada garganta abaixo das pessoas, como se fosse uma verdade indiscutível,
em que nós tenhamos que acreditar nessas autoridades eclesiásticas, não importa de qual igreja que seja. Então, a doutrina espírita não admite dogmas. Hoje, muito se discute sobre fatos narrados no Evangelho, ou nos Evangelhos, ou até fora deles, e que não encontram nenhuma firmeza no confronto com a lógica e com a razão e com o bom senso. É sobre alguns desses fatos do Evangelho, da vida de Jesus, que hoje nós vamos provocar uma discussão para concluirmos que foram colocados, que foram inseridos nos Evangelhos com a única intenção de comprovar teses teológicas aceitas e ensinadas pela teologia de algumas igrejas, especialmente da Igreja Católica Romana. É importante dizer que a argumentação desse estudo, desse tema de hoje, ela tem por base estudos aprofundados dos evangelhos que foram levados a efeito por filósofos e teólogos muito sérios, tanto da Igreja Católica quanto das igrejas protestantes. E especialmente os protestantes, que trabalharam muito o estudo aprofundado dos evangelhos, e todos eles são amplamente citados nos livros que nós vamos mostrar para vocês, que é o livro do Leon Denis, que seria o substituto numa eventual falta de Kardec, que se chama Cristianismo e Espiritismo. Temos também como base o livro Cristianismo, a mensagem esquecida, do autor Hermínio Miranda, um dos melhores autores da literatura espírita, e com base também no Evangelho puro e simples, nos 4 evangelhos. Nós trataremos então de algumas informações relativas ao nascimento de Jesus, a sua missão evangelizadora e do seu sacrifício final. Então é um estudo dividido em 3 partes. Fatos ou informações contidas no nascimento de Jesus, na sua fase missionária e no seu sacrifício. Vamos começar então com o nascimento de Jesus. Segundo o Evangelho, Jesus teria nascido em Belém da Judéia. Os evangelistas, principalmente Marcos, Lucas e Mateus, João não fala nada a respeito, eles nos dizem que Jesus teria nascido na cidade de Belém da Judéia, terra do rei Davi, e José, seu padrasto, e Maria, grávida de 9 meses, teriam partido de Nazaré, da Galiléia, numa viagem de mais de 150 quilômetros, até a pequena cidade, ou um pequeno povoado de Belém da Judéia. Esse nascimento, forjado em Belém da Judéia, poderia comprovar a condição de Jesus como Messias, descendente do rei Davi, salvador, então, do povo judeu, da subjugação do Império Romano, o que não pode representar uma verdade, já que Jesus nunca se declarou Messias e nunca teve por objetivo, nunca teve por escopo em sua missão atividades políticas e belicosas visando a libertação de Israel de Roma, mas a libertação dos indivíduos em si mesmos para alcançar o reino dos céus, o reino de Deus dentro de cada um de nós. Este sempre foi o objetivo de Jesus, tanto que ele disse que para isso ele era o caminho, a verdade e a vida. A criança, Jesus, quando nasceu, teria sido colocada numa manjedoura de animais e alguns magos vieram do Oriente visitá-lo.
e que, não retornando esses magos ao palácio do rei Herodes o Grande para lhe dar informações a respeito do local do nascimento desse futuro rei de Israel, Herodes determinou a degolação, cortar a cabeça de todas as crianças residentes na região de Belém com menos de 2 anos. Então, essa teria sido uma determinação de Herodes o Grande para evitar que futuramente um rei viesse ali tomar o trono. Para evitar que esse menino, essa criança, que seria Jesus, fosse sacrificada por Herodes, José e Maria, recebendo o conselho de um anjo em sonhos, viajaram então para o Egito, onde permaneceram por 4 anos e, passado o perigo, retornaram a Nazaré, onde ele foi criado. Muito bem. Seria lógico acreditar, agora nós vamos colocar as dúvidas na cabeça de todos nós. Seria lógico acreditar que Maria, grávida de 9 meses, suportaria uma viagem de mais de 150 quilômetros de Nazaré a Belém, montada no lombo de um pequeno asno, por caminhos pedregosos, pelo deserto e local infestado por ladrões e salteadores, apenas com a intenção, com o intuito de que Jesus nascesse na terra do rei Davi, de quem José seria um parente longínquo, ou seja, José seria da descendência do rei Davi? Afinal, porque somente José teria que se alistar na época em que nós estamos tratando, as mulheres não tinham valor algum, o nome delas nem aparecia em nada. Então, quem teria que se alistar em Belém, se fosse verdade isso, seria somente José, que certamente, devido ao bom senso que ele tinha, não levaria sua mulher grávida para uma viagem totalmente perigosa. Afinal, por que José teria que se alistar em Belém e levar Maria, se José não era o pai da criança, segundo alguns evangelhos, mas sim o padrasto? Seria, afinal, seria uma viagem assim de alto risco. Bom, essa longa e penosa viagem seria, então, totalmente desnecessária, não só em razão dos perigos a que José, Maria e o nascituro estariam expostos, mas porque Jesus não tinha qualquer relação com Davi, já que no Evangelho ele mesmo nega essa relação dele com Davi, quando ele diz que Davi me chama de meu Senhor. Assim, ficam muitas dúvidas sobre a informação contida em Lucas, capítulo 1, versículo 32, de que o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, que isso seja verdade, já que Davi não teria nenhuma relação familiar com Jesus, e sim, no caso de ser verdade, com José. Portanto, essa é uma interpolação, uma informação que foi incluída posteriormente à publicação dos evangelhos para provar teses de supremacia da Igreja Católica Romana. Nesse episódio também nessa questão do nascimento, nós vamos tratar de um assunto que é pouco comentado, mas que os autores do livro trazem com muita ênfase. É a questão da matança dos inocentes de Belém. O Evangelho de Mateus, que é o único entre os 4 evangelistas que cita esse possível fato, diz que o rei Herodes tinha determinado aos magos que visitariam Jesus, que retornassem ao palácio e indicassem para ele onde estaria esse futuro rei, para que ele pudesse matá-lo,
ele, sentindo-se ludibriado por esses magos que não retornaram ao palácio e com medo de que esse futuro rei lhe tomasse o trono, ele determinou que seus soldados degolassem todas as crianças com menos de 2 anos daquela região do povoado de Belém. E essa matança, Jesus se livrou porque José teria sido avisado por um anjo para fugir para o Egito, um país próximo. Teria ocorrido realmente essa matança? É uma pergunta que a gente se faz porque é algo de extraordinário. Por que os outros evangelistas não mencionam nada a respeito? Inclusive Lucas, que é o mais pródigo em prestar informações sobre o nascimento do menino, quais seriam as consequências, não só para a cidade, não só para as famílias, mas para o próprio Jesus? Quais seriam as consequências, inclusive psicológicas, que Jesus teria sofrido com este possível fato? Belém era um povoado de aproximadamente 1.000 pessoas naquela época, isso contando adultos, jovens, crianças, contando todo mundo. Matar 200 pessoas, 200 crianças num povoado de 1.000 pessoas é praticamente impossível, porque não teriam 200 crianças com menos de 2 anos numa população de apenas 1.000 pessoas. Além disso, este fato, como eu já disse, geraria consequências psicológicas gravíssimas no próprio Mestre Jesus, né? Porque futuramente ele poderia se sentir culpado pelo extermínio em massa dessas crianças. Tem um escritor português que morreu recentemente, que se chamava José Saramago, que era ateu convicto, não acreditava em Deus. E ele escreveu um livro, O Evangelho segundo Jesus Cristo, em que, num diálogo fictício representando a tentação de Jesus por Satanás, o capeta, né, esse diálogo, ao invés de ter sido realizado no deserto, como diz um dos evangelhos, teria sido realizado no meio de um lago bastante tenebroso, cheio de nuvens, um ambiente bastante propício para o próprio diálogo. E nesse diálogo, Satanás pergunta para Jesus se ele estaria muito complexado, se os problemas de complexo, de culpa dele, estariam ligados ao fato de ele ter sido o responsável pela matança dessas 200 crianças. Isso, embora não esteja no Evangelho, deixa bem claro que o próprio Saramago e muitos dos seus leitores não poderiam dar crédito a essa matança de inocentes. No que diz respeito também à fuga para o Egito, ou seja, o fato de um anjo ter aparecido em sonhos a José e determinado a ele que pegasse a mulher, o filho, o burro e fossem para o Egito, também é muito difícil de dar crédito, embora não seja um fato muito discutido entre as pessoas religiosas. O Egito é um país que fica situado a mais de 800 quilômetros da Galileia, a terra natal de Jesus. E isso se mostraria totalmente inviável, uma viagem pelo deserto, no lombo de um burro, com uma mulher e um recém-nascido, e mais as bagagens. E fazer o que no Egito? A gente sabe que existe uma situação de inimizade muito grande entre judeus e egípcios. Além do mais, Lucas, ele informa que no 8º dia depois do nascimento, Jesus foi apresentado no templo
para sofrer aquele processo de circuncisão. Então, se 8 dias depois Jesus estava no templo, não teria como ele também estar no Egito. Não é um fenômeno de bilocação que nessa situação aqui seria impossível. Vamos falar então um pouquinho também sobre a questão dos reis magos. O evangelista Mateus informa que na época do nascimento de Jesus, alguns magos vieram do Oriente, e ele não cita quantos e nem diz que esses magos ostentavam a condição de reis de algum país, mesmo porque foge à lógica, ao bom senso, acreditar que 3 reis de países diferentes viajassem juntos e sozinhos, né, cada um por si, num outro país estranho como seria Israel. A Igreja Romana celebra com muita ênfase, com muita pompa, o dia 6 de janeiro, a festa dos 3 reis magos, cujos nomes seriam Baltazar, Belchior e Gaspar, ao passo que Mateus, o único que menciona a respeito dos reis magos, não traz nenhuma informação adicional sobre seus nomes e sua condição de reis. Diz apenas alguns magos. A verdade é que mais de 400 anos depois que os evangelhos foram escritos, um senhor chamado Beda, é um nome até muito bom para se colocar num cachorro, né? Um nome muito feio. Esse senhor Beda, que a Igreja Católica canonizou como santo, inventou esses nomes e colocou suas festividades como festividades oficiais da Igreja Romana. Ou seja, uma invenção que não consta em nenhum dos evangelhos, mas é acatada como verdadeira, inclusive por pessoas pouco ligadas a questões religiosas. Vamos falar também um pouquinho agora sobre o batismo de Jesus por João Batista. Dizem os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, João não fala nada a respeito, que Jesus teria procurado João Batista para ser batizado por ele, ao que João Batista respondeu que Jesus é que deveria batizá-lo, pois ele, João Batista, não era digno de amarrar os cordões das sandálias de Jesus. Jesus, morando em Nazaré, teria ido para a Judéia, Nazaré na Galileia, teria ido para a Judéia, onde João Batista estava, apenas para ser batizado. E que quando Jesus, após ser batizado, saiu das águas do Rio Jordão, uma nuvem se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e uma vez, como a voz de um trovão, disse: "Este é meu filho muito amado, no qual me comprazo." Um fenômeno assim de alta significação para as pessoas que estavam presentes ali no momento, os discípulos de João e os assistentes, aqueles que ouviam seus ensinamentos, principalmente para o próprio João Batista, né? Seria um fenômeno atmosférico de grandes proporções. Eu não quero nem falar na questão da pomba, porque eu tenho um filho que está me ajudando nesse momento, que sofre tanto com as pombas lá na casa dele, que ele até fechou a cara nesse momento, quando o Divino Espírito Santo surge na forma de uma pomba. É também uma alegoria muito complicada. No entanto, depois que João Batista tinha sido encarcerado, tinha sido preso por Herodes, não Herodes o Grande, mas o tetrarca da Galileia, João Batista foi preso porque estava admoestando, estava acusando Herodes o tetrarca de estar morando, vivendo maritalmente com Herodíades, que era a esposa do seu irmão Filipe. Daí dá para a gente perceber que Herodes o tetrarca não era lá
moralmente essas coisas. João Batista, então, começou a acusá-lo publicamente de estar nessa relação de adultério. Então, João Batista, preso, chama 2 discípulos e determina a eles que procurassem Jesus para que Jesus confirmasse se era ou não o Messias que havia de vir para salvar o povo de Israel do domínio de Roma. Pois bem, depois de ter assistido e participado de um fenômeno atmosférico estrondoso, inclusive da pomba, era para João Batista saber quem era Jesus efetivamente. Por que João Batista, pouco tempo depois, preso, encarcerado, manda discípulos seus perguntarem a Jesus quem ele era Jesus? E aí fica a dúvida: ou o batismo não ocorreu na forma que foi escrito, ou João Batista não fez essa pergunta. E Jesus responde para eles, para os discípulos, que era para avisar João Batista que os cegos viam, que os paralíticos andavam, etc. Né? É muito importante também o fato, né, de que boa parte dos apóstolos utilizaram o batismo depois da morte de Jesus, porque muitos apóstolos eram anteriormente discípulos de João e largaram João Batista para seguir Jesus. Então, muitos apóstolos continuaram por um certo período a batizar pessoas, mas Jesus nunca batizou ninguém, e Paulo, que não foi apóstolo direto, mas pode ser considerado o maior apóstolo de Jesus, Paulo se lamenta numa das suas epístolas que tivesse batizado 2 pessoas e a família de uma outra pessoa. E ele dá graças a Deus de não ter batizado mais ninguém, porque Jesus não o teria chamado para batizar, mas para doutrinar, para evangelizar. E a gente tem que ter em conta também que a própria Igreja Católica só admitiu o batismo como sacramento a partir do final do século III depois de Cristo. Outro tema também que a gente, nos estudos lá da casa de André Luiz, a gente tem tentado trabalhar, é sobre a tentação de Jesus por Satanás. Seria crível, poderia se dar crédito à informação do Evangelho de que Jesus foi tentado pelo capeta, pelo diabo, por Satanás, seja lá o nome que se queira dar? A gente sabe, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, que um espírito, geralmente obsessor, ele só se aproxima de uma pessoa para tentá-la a praticar um ato criminoso quando ele percebe que essa intenção contida na tentação já existe na mente daquela pessoa. Portanto, a tentação está dentro de nós. Se alguém chegar aqui agora me tentando, oferecendo um pirulito, não vai levar nada para casa, porque não me interessa ter um pirulito. Ao passo que outro tipo de tentação que ainda está dentro de mim, o objetivo pode ser alcançado pelo tentador. A gente sabe também que Jesus é um espírito puro e não está sujeito a tentações, como consta do Evangelho de Mateus, de Lucas e Marcos, já que João, repita-se, não trata desse assunto. Um espírito superior jamais poderá ser tentado por um outro inferior. Além do mais, o próprio Jesus afirma categoricamente: eu venci o mundo. Ou seja,
nenhum interesse de ordem material deste mundo poderia exercer atração sobre Jesus. Também é certo que os espíritos moralmente inferiores, mas de inteligência bastante desenvolvida, especialmente os que vieram exilados lá de Capela, conheciam Jesus muito bem e sabiam da impossibilidade de levá-lo a tentações de qualquer natureza. Isso fica muito claro naquele episódio famoso do endemoniado gadareno, um homem que vivia nos cemitérios aprontando todo tipo de absurdos. Esses espíritos que obsidiavam esse homem e que alegavam chamar-se Legião, porque era um grupo enorme de obsessores, perguntaram a Jesus quando ele deu início ao trabalho de desobsessão. Eles perguntaram a Jesus: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Chamar Jesus de Filho do Altíssimo é uma prova concreta de que eles sabiam quem era Jesus, qual que era o status, qual que é a condição moral que Jesus representa aqui para nós no planeta. E aí os espíritos pediram a Jesus que não os expulsasse do corpo do obsidiado. É aquele detalhe lá que eles entraram nos porcos, mas que não vem ao caso agora. Portanto, então, o episódio da tentação de Jesus não passa de mais uma interpolação produzida pelos teólogos da Igreja Católica no sentido de obter com isso algum benefício. Vamos falar agora sobre Jesus já na sua vivência. Tem uma passagem que diz que Jesus subiu para Jerusalém e entrou no templo. Quando ele chegou lá, ele viu bancas enormes de trocadores de dinheiro, que eles chamam de cambistas, vendedores de aves, de ovelhas, de bois, tudo para ser entregue ao sacerdote do templo, para ser sacrificado, de forma que o sangue desses animais pudesse ser queimado e aproveitado por Deus. Seria uma oferta do sangue a Deus. Teríamos aí um Deus bastante sanguinário. Então esses cambistas estavam ali porque muitos judeus estavam espalhados pelo mundo e vinham a Jerusalém com moedas estrangeiras que teriam que ser trocadas por moedas da Judéia para que os sacerdotes pudessem aceitá-la. A gente sabe que os espíritos superiores, isso já foi dito, eles compreendem muito bem o nosso estágio de ignorância. No nosso estágio evolutivo atual, nós ainda temos muita ignorância, muito desconhecimento das coisas. Há 2000 anos atrás, muito mais. Então, os espíritos superiores, eles sabem que esse estágio é passageiro e que um dia todo mundo, todos nós, vamos alcançar o máximo da evolução que é possível ao ser humano e que nós teremos maior compreensão das coisas. Por isso, dificilmente Jesus usaria a violência que é informada no Evangelho para machucar animais, chutar banca de dinheiro, fazer aquele escarcéu todo num ato de violência que não pertence à categoria de espíritos da qual Jesus faz parte. Além disso, embora Jesus não concordasse expressamente com o espetáculo sangrento do abate dos animais para oferecer o sangue a Deus, Jesus sabia que aquilo era uma fase da evolução do povo judeu, e isso faz com que a gente se lembre de Abraão, quando ia sacrificar seu filho. Na época, o sacrifício de pessoa humana era comum, era normal, e um anjo não permite que ele o faça e mostra para ele um carneiro. Naquele episódio de Abraão, está se mostrando claramente que deixar de sacrificar
um ser humano é melhor do que, ou melhor, sacrificar um animal é melhor do que sacrificar um ser humano. Nós vamos falar agora um pouco da crucificação de Jesus, que é talvez o episódio mais celebrado pela igreja. O sofrimento traz muitas boas informações, ideias, intenções dos católicos, nossos irmãos católicos. Eu tenho um detalhe aqui sobre Verônica, uma mulher que colocou um lenço no rosto de Jesus e o rosto ensanguentado de Jesus ficou gravado neste lenço. E temos também aqui um pouco sobre a Via Sacra, que é uma comemoração que a Igreja Católica faz durante os festejos da Semana Santa. Então, na Semana Santa, a Igreja Católica inclui entre os seus festejos a Via Sacra, que é constituída por diversas estações que passaram a ser consideradas como verdades indiscutíveis para os católicos e para os menos avisados, inclusive eu na época que estudei no seminário. Na terceira estação, eu não me lembro quantas estações, elas estão em todas as paredes de quase todas as igrejas. Na terceira estação, Jesus, carregando uma cruz enorme e pesada, após ser supliciado violentamente pelos soldados de Pilatos, ele cai pela primeira vez sob o peso dessa cruz. Na sexta estação, uma mulher de nome Verônica enxuga o suor e o sangue do rosto de Jesus, que fica estampado no pano e que foi venerado por muito tempo pelos católicos. E na sétima estação, Jesus cai sob o peso da cruz pela segunda vez e na nona ele cai pela terceira vez. Aí eu gostaria até de conclamar os nossos irmãos a buscar no Evangelho de Jesus onde que se diz que existiu essa Verônica e onde que existiram essas inúmeras quedas e inúmeros fatos entre a liberação de Pilatos de Jesus para a crucificação e a sua crucificação afinal no Gólgota. Então, Verônica, na verdade, é uma invenção e o Evangelho, mesmo que não conste, se diz que no Evangelho consta diversas coisas que não existem. Eu estou me lembrando aqui agora de Madalena. Há pouco tempo eu estava lendo um livro em que ele cita a crucificação de Jesus, onde constavam algumas mulheres que os soldados romanos não queriam permitir a presença de ninguém ao pé da cruz, mas Madalena, que era uma prostituta dos soldados de Roma, que servia como prostituta aos soldados de Roma, por ser conhecida dos soldados, conseguiu que as três Marias e João chegassem ao pé da cruz. Ora, Madalena, uma prostituta, se nós procurarmos no Evangelho, a única coisa que se diz de Madalena é que ela era perseguida por 7 espíritos, ou seja, Jesus a curou de uma obsessão fortíssima. Mas aí as pessoas perguntam, e a mulher adúltera não era Madalena? Em nenhum evangelho consta que aquela mulher adúltera fosse Madalena. Então, nós não temos nem Madalena no evangelho como prostituta, nem a Verônica do véu famoso aqui como prostituta, como existente, no evangelho. O que consta do evangelho? Mateus informa que depois de os soldados romanos supliciarem Jesus com chicote, coroa dos espinhos, bastonadas, etc. e tal, eles o levaram para ser crucificado e constrangeram um homem de Cirene chamado Simão
a levar sua cruz até ao Calvário. Então, em Mateus não consta nada da via sacra da Igreja Católica. Marcos repete exatamente a informação de Mateus com palavras um pouco diferentes. Lucas diz somente que, quando iam levando-o, tomaram um certo Simão Cirineu e puseram a cruz em suas costas. E finalmente João diz: e, levando ele a cruz às costas, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde estão os fatos que são mostrados através da via sacra da Igreja Católica, no Evangelho pelo menos não. Né? Enfim, fica essa pergunta: qual que é o interesse da Igreja Católica em dar maior dimensão ao sofrimento de Jesus, inventando situações inexistentes, do que realmente a mensagem que Jesus veio trazer para nós? Sabe-se que o Natal é celebrado em um dia e mais pelo comércio, mas a Semana Santa, né, o sofrimento de Jesus, dura mais de uma semana de acordo com os festejos da Igreja. Um outro fato também que somente existe em um dos evangelistas é o caso do bom ladrão. Bom ladrão, não podemos nem falar aqui quem que é, né? Mas os evangelistas Mateus, Marcos e João, é bom ressaltar, foi a única testemunha presencial à crucificação. Os outros todos estavam escondidos lá no cenáculo. Eles dizem apenas, né, Marcos, Mateus e João, dizem apenas que foram crucificados com Jesus 2 salteadores, um de cada lado, sem nenhuma ocorrência de diálogo entre esses salteadores e Jesus. Somente Lucas informa que um dos malfeitores blasfemava dizendo para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ao passo que o outro o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, nós somos 2 salteadores. Na verdade, recebemos o que nossos feitos mereceram, mas este aí nenhum mal fez. E virando-se para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É muito difícil de acreditar nesta passagem, né? Dimas, um ladrão cujo arrependimento se deu apenas na hora da crucificação, iria morrer e ir diretamente para o paraíso ao lado de Jesus. Comparar Jesus a um ladrão é muito complicado, né? O que a Igreja Romana pretendia com isso? Segundo os teólogos que escreveram o livro do Hermínio Miranda, seria essa forma de que uma confissão no momento da morte poderia levar qualquer pessoa para o céu. Então, com isso, com essa interpolação desse diálogo de Judas com o salteador, tem por efeito, tem por objetivo confirmar que o sacramento da confissão da Igreja Católica teria sido instituído por Jesus. Cada um vai receber de acordo com suas obras. Estaria ferindo o seu próprio ensinamento, levando um ladrão junto com ele para as alturas onde Jesus se encontra. Isso seria muito difícil, porque Jesus estaria ofendendo, inclusive, a lei de Deus, né? Na verdade, então, e para a gente terminar esse estudo, o que as religiões cristãs, inclusive o Espiritismo,
devem levar em consideração a essência do ensinamento de Jesus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, e não a sua condição de Messias, Salvador do povo judeu, de ser aquele que morreu na cruz para nos salvar, porque não foi para isso que ele veio, e dar maior dimensão ao seu nascimento, não como um Deus e aos sofrimentos que lhe foram impostos, mas que o amor ao próximo, como ensina Jesus, seja a nossa meta de vida. Muito obrigado. Gente, então o estudo de hoje foi esse. Agradeço muito o carinho, né? Agradeço ao Antônio Faria que fez esse estudo para a gente e conto com a presença de todos vocês com a gente. Segunda-feira próxima, desculpa, já estou embolando tudo. Voltando, segunda-feira, dia 16, já vamos fazer aquele estudo com a Sandra Miramar, que não fizemos, não sei se vocês acompanharam, né, que a gente teve um desencontro, mas já está certinho, ela já está sabendo o horário correto, eu não confundi ela dessa vez, e vamos fazer o estudo dela. O tema continua, ser feliz, então estão todos convidados, ajuda a gente a divulgar. Segunda-feira, se Deus quiser, teremos Sandra Miramar na nossa reunião pública. Um beijo grande para vocês. Desejo tudo de bom para todas as famílias, para todo mundo. Mandem abraço para todos e que a gente possa se encontrar de novo na próxima segunda. Combinado? Grande abraço. Esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim
criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.